Eu quero compartilhar com você uma palavra muito prática, ok? Por quê? Porque a palavra de Deus ela tem que ter revelação, mas ela precisa ter praticidade, né? E nós precisamos viver uma vida em fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, ok? E eu queria falar hoje sobre alguns estágios da nossa fé, principalmente em dias como esse, né, que nós temos vivido, onde as circunstâncias não são boas, né? Aquilo que nós vemos com os nossos olhos naturais não é legal. E então, como cristãos, como homens e mulheres de Deus, cheios do Espírito Santo, nós precisamos então ter uma postura de fé. Amém? E eu queria então falar com você hoje, de uma maneira bem sucinta, né, mas que possa penetrar no teu coração, sobre os estágios da fé. Amém? 2 Coríntios, capítulo 3, do verso 17 e 18, acompanhe comigo aí. Diz assim: ora, o Senhor é o Espírito, e aonde está o Espírito do Senhor, ali também há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Veja, esse texto é maravilhoso, a gente vive compartilhando ele aqui, né? Porque ele diz que aonde está o Espírito de Deus, ali está a liberdade. Por isso que nós podemos desfrutar, né, do Espírito Santo com liberdade. Quando nós começamos a nos mover no louvor, quando você começa a liberar palavras de oração, você percebe o mover de Deus, o Espírito começa a aquecer dentro de você, porque onde está o Espírito de Deus, ali também tem liberdade, ok? Nós somos o ambiente onde esse Espírito habita, ele habita em nós, e assim sendo, o desejo de Deus é que todo crente, ele possa ter liberdade no Espírito. Mas você precisa entender que tudo isso depende de fé, da sua crença correta das Escrituras, amém? Então quando você crê, o Espírito é liberado na sua vida. Você já percebeu isso? Quando você está lendo a Bíblia, quando você está ouvindo uma pregação, e aí você entende, a palavra entra dentro de você, automaticamente algo acontece de dentro para fora. Por quê? Porque isso é obra do Espírito, ok? Quando você crê, o Espírito se manifesta, ele libera. Ou seja, de forma geral, nós podemos dizer que todos aqueles que creem na palavra de Deus, nas verdades do Evangelho, eles têm a fé ativadas dentro do coração, ok, irmãos? Então, quando você lê a palavra de Deus e diz assim, é verdade, é isso. Sabe quando você está lendo um texto, ouvindo uma palavra, e você fala, nossa, é isso mesmo. Então, você incorpora aquilo que você lê no seu comportamento, na sua vida e nas dimensões, em cada área da sua vida. Por isso que eu falo para você que olha para mim, hoje a palavra é pastoral, é para você. Você precisa entender o seguinte, você precisa ter uma cultura, uma rotina de relacionamento com Deus, com a pessoa do Espírito Santo. Você precisa ler a palavra, irmão, você precisa orar. Sabe por quê? Porque quando você se vai para o Senhor Jesus, para ouvir, para ler, para buscar o Senhor, Ele vai falar com você, e é isso que vai mover você a andar em fé. Então, hoje eu não quero apenas diagnosticar, né, em qual estágio da fé que você se encontra, não. Eu quero só pegar na sua mão e caminhar com você para uma dimensão maior e melhor, para que você entenda essas dimensões e caminhe em cada uma delas, em nome de Jesus, amém? Quero ser prático também com você, mas eu tenho certeza que se você entender, você vai ser despertado a viver uma vida poderosa em fé. Primeiro estágio que eu queria falar para você da fé é a fé que eu ouço, ok? É a fé que eu ouço. Então, a primeira verdade espiritual de todo crente precisa se aprender a ouvir a palavra de Deus. Por quê? Né? Eu tenho falado isso muito, muito mesmo, que eu creio que nós aprendemos pela repetição, né? As verdades são renovadas. Romanos 10:17 diz, logo a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Então, o princípio primário da fé, o primeiro estágio da fé, é quando você ouve. Veja só, quando você foi salvo, no dia que você aceitou Jesus,
Não sei se foi numa célula, se foi no encontro com Deus, se foi na rua, não sei onde que foi. Mas por que você aceitou Jesus? Da onde que veio aquela fé para você aceitar Jesus, crer e falar, confessar com a boca? Foi baseado naquilo que você ouviu. Você deve ter ouvido a pregação. Em algum lugar você ouviu. E porque você ouviu, a fé veio. Esse é o primeiro estágio da fé, irmãos. Sabe? E no primeiro estágio da fé, nós precisamos então ouvir a palavra de Deus. Infelizmente, irmãos, muitos têm negligenciado ouvir a palavra. Irmãos, eu vou chover numa olhada aqui com você, porque eu te amo. Eu quero ver você um crente cheio de fé, fervoroso. Você precisa parar de ficar ouvindo baboseira. Você precisa parar de ficar ouvindo telejornal o tempo todo. Você precisa parar de ficar vendo más notícias. Você precisa ouvir a palavra. Você precisa ter tempo para a palavra. Você precisa ler a palavra. Você precisa encher o teu coração com a palavra, porque esse é o primeiro estágio da fé. Ela vem quando você ouve. É por isso que muitas vezes você encontra crentes que você fala assim: meu Deus, esse irmão vive feliz, esse irmão ele vive para cima. Eu tenho certeza, se esse irmão que você conhece que é assim, ele só é desse jeito, porque eu tenho certeza que é porque ele busca a Deus todo dia, ele lê a palavra todo dia, ele se alimenta da palavra todo dia. Sabe, na verdade todos valorizam o falar, né? Muitos acham que ouvir é algo passivo. A gente valoriza muito falar, mas valoriza pouco ouvir. Mas o primeiro estágio da fé, a Bíblia é clara, ela vem quando nós ouvimos. E a pregação então é uma das formas que o Senhor utiliza para aumentar a sua fé. A fé, ela vem por ouvir, não por ter ouvido. Então não é uma questão do tempo passado. Não, eu fui no encontro e a palavra foi pregada e lá eu ativei a minha fé e agora eu não preciso ouvir mais. Não. Aqui o tempo está no presente contínuo. A fé vem pelo ouvir. Ouvir é todo dia, o tempo todo. Você precisa se encher da palavra. Amém, irmãos? No primeiro estágio da fé, nós também temos que ser seletivos naquilo que nós ouvimos. Porque não há nada neutro, meu irmão. Se você crê, ok? Na palavra de Deus, se você ouve a palavra de Deus, isso vai gerar fé no teu coração. Agora, se você fica ouvindo más notícias, se você fica só vendo coisas ruins, ouvindo coisas ruins, o espírito da incredulidade também vai chegar em você, porque não há neutralidade no mundo espiritual. Creia nisso, ok? Então, você precisa entender isso. O primeiro estágio da fé, irmãos, ele vem pelo ouvir, é a fé que ouve. Nesses dias de pandemia, eu sei que a tendência nossa, porque a orientação é essa, né? É o isolamento social. Então a tendência, na verdade, é você trabalhar, você que trabalha tal, você vai vir para casa, você vai assistir, você vai, né? E você não ouve. Irmão, eu quero desafiar você, por favor, faça isso em amor. Se você quer ser um crente ousado, cheio de fé, se você quer passar, né, por cima das circunstâncias, né? Se você quer abandonar esse espírito do medo, da insegurança, da ansiedade, você precisa caminhar nos estágios da fé. E o primeiro estágio é a fé que ouve. Não negligencie o ouvir a palavra, não negligencie. Sabe, quando você está aqui no culto, esteja no culto, irmãos. Eu sei que você está em casa, o ambiente, mas presta atenção, foca na palavra. Quarta-feira tem live, irmãos, para ali 40 minutos, 50 minutos para ouvir. Tenha um tempo com Deus todo dia para você ler a Bíblia, um capítulo, 2 capítulos, ruminando a palavra. Ouça, porque esse é o primeiro estágio da fé, irmãos, é a fé que ouve. O segundo estágio da fé que eu quero falar com você é a fé que eu falo. O primeiro estágio é a fé que eu ouço, porque a fé vem pelo ouvir. Mas o segundo estágio da nossa fé é a fé que eu falo. Se o primeiro estágio da fé é quando nós ouvimos a palavra de Deus, então o segundo estágio, sem dúvida nenhuma, é quando eu falo. Então nós sabemos, pela palavra e pela experiência, que a fé vem pelo ouvir, mas da mesma forma, ela é liberada pelo falar. Então presta atenção, eu ouço para receber fé, mas quando eu pego aquilo que eu ouço e eu falo, eu libero fé. É por isso que nós somos uma igreja em célula, por exemplo. Você sabia disso? Sabe por quê? Porque você vem no culto e ouve, mas lá na quarta-feira
você fala. Então no culto você recebe fé, mas na célula você libera fé. Isso tem que ser algo normal na nossa vida, irmãos. Não existe uma fé que não tem uma voz. A fé tem uma voz, irmãos. 2 Coríntios 4,13 diz: tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso que eu falei. Então, também nós cremos e por isso nós falamos. Qual que é o princípio básico aqui, irmãos? O segundo estágio da fé é a fé que eu falo. Se você crê, você vai falar. Ontem eu recebi um casal lá na minha casa, da nossa igreja, estávamos conversando, e nós ficamos ali, acho que umas 2 horas e pouco. A gente falou sobre muitos assuntos, mas a gente falou falamos sobre política, né? Falamos sobre o cenário atual, mas a gente investiu a maior parte do tempo falando sobre a graça de Deus, sobre o amor de Deus. E não foi algo pensado, premeditado, não, foi natural. Sabe por quê? Porque é aquilo que nós ouvimos. Nós ouvimos, nos alimentamos, ouvimos, naturalmente vai ser aquilo que nós falamos. Irmãos, acreditem em mim, quanto mais você fala daquilo que você está recebendo, ouvindo, mais aquilo vai virando verdade em você. É incrível. A gente dá aula no cursão, no CTL, então assim, irmãos, são os mesmos módulos todo semestre. Você sabe, cada vez que eu dou a mesma aula, irmãos, eu sinto que aquilo cresce em mim. Sabe por quê? Porque eu ouço para receber fé. Mas quando eu falo, eu libero fé. Então depois que a fé vem no seu coração pelo ouvir, o segundo passo é falar. Porque a palavra, irmãos, ela não deve estar somente no nosso coração, mas também na nossa boca. Olha o que diz aqui em Romanos 10:8. Olha só. Porém, que se diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isso é a palavra da fé que nós pregamos. Aonde que está a palavra da fé, irmãos? Na boca. Está no coração também, mas também está na boca. Por isso, acredita em mim que eu vou te falar aqui. Se você é alguém que recebe, certamente você vai ser alguém que vai falar também. É um estágio normal, é um estágio natural da nossa vida em fé. Primeiro estágio, eu ouço. É a fé que eu ouço, porque a fé vem pelo ouvir. Mas o segundo estágio, certamente, é a fé que eu falo. Quanto mais você entender sobre a graça, irmão, quanto mais você ouvir sobre o amor de Deus, mais aquilo vai tornando verdade no teu coração. Você sabe, uma das coisas que eu fico feliz é que os irmãos que Deus nos dá para caminhar conosco aqui na videira, novos convertidos, irmãos assim que não tem ainda uma raiz profunda, né? Está caminhando. Mas a maioria dos irmãos, eu percebo que eles ficam falando algo, né? Porque eu sou amado. Não, porque eu acordo de manhã e eu declaro que eu sou amado. Mas sabe por quê? Porque eu, como pastor, falo isso sempre, praticamente quase todo domingo. Aquilo virou uma verdade. Mas sabe por que eu falo isso, irmãos? Porque é o que eu vivo, eu pratico. Desde 2013 que eu comecei a ouvir essa mensagem, isso mudou minha vida. E quanto mais eu falo, mais aquilo gera fé no meu coração. Quanto mais eu falo sobre o amor de Deus, quanto mais eu falo que nós somos amados, quanto mais eu falo, mais aquilo vira verdade. É poderoso demais, irmãos. Então, em Provérbios diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Veja, há 2 resultados aqui para cada momento da vida. Acredita em mim, irmãos, as nossas palavras não são neutras. Então, encha o seu coração de fé ouvindo, para que você possa também encher a sua boca falando da palavra de Deus. Amém? Então veja só, se você está confessando fé em todas as áreas da sua vida, vai haver um fluir de Deus na sua vida. Vou dar um exemplo aqui, que eu coloquei aqui no meu esboço. Se você diz, eu não tenho dinheiro, então você está usando palavras de incredulidade que vão gerar morte financeira para você. Sabe, se você está dizendo, essa doença vai acabar me matando, o que você está fazendo? Você está liberando palavras que vão gerar morte. Agora, porém, se você determina a falar ou a confessar a palavra de Deus, você vai produzir vida nas suas finanças, vida na sua saúde, cura. Eu tenho orientado você aqui como pastor, eu tenho falado isso há muito tempo. Quando a circunstância vem, você tem que se levantar contra ela
confessando a palavra. Se a crise financeira está grande, você precisa todos os dias confessar que você é próspero, que o Senhor Jesus lá na cruz liberou prosperidade para você, para mim. Se você tem lutado com a saúde, você tem que declarar isso todo dia, irmãos. Mas se você só vai fazer isso se você primeiro receber fé ouvindo. E é por isso que eu prego sempre, eu falo para os irmãos sempre. Porque eventualmente eu sei, tem irmãos entre nós que às vezes estão sofrendo financeiramente, estão sofrendo na saúde, estão sofrendo no casamento. Então eu prego o evangelho para eles. E aquilo gera fé. E quando gera fé vai falar. E isso, o que é isso na prática? Você está andando nos estágios da fé. Aleluia. Deus é tão poderoso, irmãos. Sabe, você precisa entender o que eu estou te falando, irmãos. Porque isso, ao mesmo tempo que é simples, é profundo. Ao mesmo tempo que isso é simples, isso pode mudar o cenário da situação que você está vivendo. Sabe, muda o teu vocabulário, irmãos. Muda. Isso é tão real, presta atenção, olhe para você um pouquinho, não a fim de condenar, jamais. Mas se você é alguém que está com medo nesses dias, fica só ouvindo jornal e notícia ruim, e tantas mortes e tal, o que você vai falar, irmão? Você vai falar disso. Qualquer pessoa que você encontrar, qual vai ser o assunto? Meu Deus, rapaz do céu, você viu lá na televisão, nossa, o negócio está feio, meu Deus, o negócio não está fácil e tal. Você vai ficar falando isso, por quê? Porque é o que você está comendo, é o que você está ouvindo. Agora eu quero convidar você, se encha do Evangelho da Graça, se encha da palavra do Novo Testamento. Quando você encontrar as pessoas, você só vai querer falar de Cristo e do amor de Deus. Sabe, isso é poderoso, irmãos. Isso é tremendo, esse é o segundo estágio da fé. O terceiro estágio da fé é a fé que eu exerço. Veja, presta atenção, nós estamos caminhando. Primeiro é a fé que eu ouço, ela vem pelo ouvir, você tem que ouvir. Segundo, irmãos, segundo estágio da fé é a fé que eu falo. Eu criei, por isso falei, a fé tem uma voz. Mas o terceiro estágio que eu quero falar aqui é a fé que eu exerço. Então, no primeiro estágio da fé, eu ouço, a fé entra no meu espírito. No segundo estágio, eu falo, então a fé ela é liberada do meu espírito. Mas nesse estágio, eu venço a incredulidade, eu deixo de ser uma pessoa negativa, e mais, eu começo a contagiar outras pessoas. Presta atenção, quando você caminha nesses estágios da fé, é isso que vai acontecer. Você tem a prática de ouvir, isso gera fé. Uma vez que a fé foi gerada, você vai falar, porque a boca fala que está cheio o coração. E uma vez que você então começa a falar, você vai começar a experimentar milagres. Mais do que isso, você vai começar a contagiar pessoas. Oh, aleluia. As pessoas que te ouvem, irmãos, elas precisam se sentir encorajadas. As pessoas que ouvem você, que me ouvem, precisam se sentir desafiadas a crer, desafiadas a avançar. Você é assim ou não é? Quando alguém conversa com você, ele sai encorajado, cheio de fé, ou ele sai atribulado? Você sabe, eu fiquei meditando nisso hoje, estudando aqui, lendo, o esboço, estudando, eu falei, meu Deus, eu vejo isso em mim. Irmãos, tem dias que parece que a gente está natural mesmo, e a gente fica só vendo as más notícias mesmo. Automaticamente, quando você encontra alguém, nós vamos falar das más notícias. Eu falei para o Espírito Santo hoje, Senhor, eu preciso avançar, eu preciso voltar a viver outro nível. Não é que eu vou ignorar os fatos, no sentido, eles não estão acontecendo. Não, eles estão, o mundo está um caos, mas eu não preciso ficar escravo disso, sabe? E aí essa é a fé que eu exerço, que eu pratico. É a fé que vai contagiar, é a fé que vai inspirar as pessoas. É a fé que quando alguém vir falar com você meio triste, vai sair animado. Sabe, quando você encontrar pessoas cabisbaixas, amedrontadas, atemorizadas, quando falar com você, vão sair de lá motivadas, vão sair de lá alegres, felizes, cheios de fé. Por quê? Porque você está exercendo a fé. Mas você precisa entender que existe um caminho. Você está conseguindo compreender comigo? Primeiro eu preciso ouvir. Por isso que crente, irmão, tem que ser ativo.
crente tem que fazer parte da vida da igreja. Ele tem que estar nos cultos uma vez por semana, sim. Ele tem que estar lá na célula para falar da palavra, para liberar fé também. E quando ele faz isso, ele vai viver sim. É a fé que eu exerço, é o terceiro estágio. Às vezes, né, irmãos, essa fé que eu exerço aqui, talvez seja a parte mais difícil. Por quê? Porque você vem no culto, você ouve, oh, glória a Deus, aleluia. Você vai lá na célula, você compartilha e fala, libera a fé também. Mas o problema é quando as coisas começam a acontecer na prática na sua vida. Essa é a hora de você andar nesse terceiro estágio, que é a fé que eu exerço. Olha o que diz em Apocalipse 10:10. Peguei o livrinho da mão do anjo e o comi depressa. E de fato ele era doce como mel ao paladar. Contudo, assim que eu engoli, meu estômago ficou muito amargo. Então, presta atenção. Quando vem a tentação e me chamam, quando as propostas vêm e me chamam, quando vêm as tribulações, as tempestades da vida, nos toma ali de sobressalto, aí nós descobrimos algo tremendo. Nós descobrimos que a palavra na nossa boca é doce como mel. É isso que a Bíblia diz aqui, em Apocalipse 10:10. A palavra na minha boca, ela é doce como mel. Mas quando chega no estômago, irmãos, quando chega a hora de digerir o negócio, que aí está falando da prática, aí que o negócio aperta, porque a Bíblia diz ali que é como fel no nosso estômago. Vou te dar um exemplo para você entender, presta atenção. Eu ouço sobre perdão e eu falo de perdão, e quando eu falo, os meus olhos às vezes brilham, eu me sinto leve, mas sabe qual vai ser o problema? É quando vinha a ofensa. Uma coisa é você ouvir e crer, aí você fala, mas quando vem a ofensa, entendeu? Aí é onde vai amargar o negócio. E aí que você tem que andar no terceiro estágio da fé, é a fé que eu exerço. Outro exemplo, eu ouço sobre provisão, eu declaro prosperidade na minha vida, eu vibro com essa palavra. A gente vem no culto, o pastor fala de provisão, que Deus é um Deus de provisão, aí eu recebo. Aí lá na célula eu declaro, os irmãos falam, a gente libera fé. Mas o problema, irmãos, é que de repente às vezes vem o boleto para pagar e aí eu não tenho dinheiro. Né? Chega no final do mês, o telefone toca com a empresa de cobrança, e aí é onde eu não consigo dar sequência no estágio da fé. Então eu quero desafiar você a ser um crente que anda nesse terceiro estágio, na fé que eu exerço. Mesmo que você não tenha um dinheiro, você continua confessando. Mesmo que, sabe, a coisa não está fácil, mas eu continuo crendo, porque eu criei na palavra que eu ouvi no culto, que eu compartilhei lá na célula, eu continuo crendo agora que a situação está diversa. Deus está nos chamando, irmãos, para vivermos esse nível de fé. Nós temos vivido dias difíceis, talvez vamos encarar tempos ainda um pouquinho mais difíceis, mas nós precisamos andar nos estágios da fé, nós precisamos andar em fé de uma maneira completa, amém? Isso é poderoso demais. Eu ouço sobre salvação da família, outro exemplo, né? Eu declaro a salvação da minha casa, isso em fé, mas de repente meus filhos fazem uma decisão para um outro caminho estranho, ou nada acontece. É a palavra que é doce na boca, mas quando chega no estômago é amargo. É assim, a vida é assim. Mas nós precisamos manter a confissão. Manter a confissão. A nossa boca precisa continuar falando, porque o milagre está na nossa boca. Aleluia. Isso é poderoso demais, irmãos. O quarto estágio, então, e último, né? Da fé. É a fé que eu me torno. Primeiro, é a fé que eu ouço. Segundo, é a fé que eu falo, porque quando você ouve, você vai falar, porque não existe fé sem voz. Terceiro, é a fé que eu exerço. E por último, por fim, é a fé que eu me torno. Sabe, nesse estágio, eu alcanço a liberdade na vida no Espírito. A minha alma foi dominada. Esse estágio é quando eu nem penso mais em crer, porque eu já creio no automático. Eu fiquei meditando nisso hoje, e eu falei, nossa, em algumas áreas eu percebo que eu estou assim. Sabe, quando eu vim para Guaratuba, foi minha primeira experiência, né, como pastor da igreja, o líder da igreja. Eu tinha 23 anos, irmãos, né?
Cheguei aqui em Guaratuba, eu, a pastora Bia, com 6 meses de idade, e com o desafio. E eu lembro que tem coisas que hoje eu vivo, que eu já não preciso aplicar muita fé, porque já faz parte de mim essa fé, da provisão, das coisas, né? Isso é tão poderoso, por quê? Porque eu percebo que eu fui sendo aprovado. Eu quero declarar isso sobre a sua vida, irmãos, que você possa caminhar em cada estágio da fé, até o momento que você vai chegar no 4º estágio, que é a fé que eu me torno, né? Nesse estágio aqui, eu já não tenho mais que ficar confessando a palavra para acreditar, porque a minha vida já é uma confissão. Sabe, esse é o estágio da maturidade em Deus. É um estágio de maturidade onde você já entendeu que não é pelo teu merecimento, onde você já entendeu que não tem nada a ver com o que você faz, mas tudo a ver com o que Ele fez. Quando você está num ponto já, irmãos, de maturidade, que você entendeu que a obra já está consumada. Você já se tornou, já virou fé. A sua vida é uma vida de fé. E eu falo para vocês, isso aqui é o dia a dia. Nesses anos que eu tenho de ministério, irmãos, eu consigo identificar isso na minha vida em várias áreas. Em várias áreas. Você sabe, quando eu comecei a caminhar com Deus, na visão de célula, né? Eu tinha que aplicar fé para multiplicar a célula. Eu lembro, minha primeira célula que eu multipliquei, muitos anos atrás, para mim era uma coisa muito difícil. Eu tinha que confessar muito e tal, e aí eu multipliquei uma vez, multipliquei 2, multipliquei 3, e já multipliquei muitas células, liderando célula. Veja, hoje eu já não preciso mais aplicar fé naquilo tanto, por quê? Porque já faz parte de mim. Depois eu tive que aplicar fé e confessar para ser pastor da igreja, como eu acabei de testemunhar para você. Aí veio os desafios na época, né, alguns anos atrás, de plantar igreja. Eu nunca tinha plantado igreja na vida assim. Meu Deus, começamos a orar, aplicar fé, declarar e orar. E para a glória do Senhor Jesus, nós tivemos, né, a plantação da igreja aqui em Pontal do Paraná. Eu tive o privilégio de começar a obra lá em Paranaguá, Matinhos. Sabe, é assim que vai acontecendo, irmãos. É assim que a nossa história vai sendo feita. Mas qual o objetivo? É que no final você possa estar lá no 4º estágio da fé. É a fé que você se tornou. Amém? Tem gente que não chega lá? Talvez venha a pergunta. Tem gente que não chega no 4º estágio da fé? Sim, muitos. Por quê? Porque eles não querem. Muitas pessoas, irmãos, não querem andar com Deus. Porque você sabe, andar com Deus tem que ter emoção. Tudo com emoção. Os desafios, né? Eu falo para os irmãos, fazer encontro com Deus. Irmãos, é um desafio. O encontro com Deus para nós custa, dependendo do número de pessoas, né, de 7 a 10 mil reais. Entendeu? 7 mil, 8 mil é o que entra na nossa igreja no mês inteiro. E a gente investe no final de semana. É uma luta. É fé. Sabe, mas quando você pisa na água, quando você aceita o desafio, você vai galgando, né, os novos estágios da fé. Eu quero desafiar você, irmãos. Eu quero desafiar você. Quando as coisas agora, né, para a glória do Senhor Jesus, as coisas estão voltando ao normal. Eu desafio você a dar passos de fé no ministério. Sabe, eu tenho profetizado, tenho orado, que nós seremos dezenas e dezenas de células espalhadas aqui em Guaratuba. Mas tem que ter líderes, de jovens, de crianças, de adultos. Sabe, que o Espírito Santo fale com você, e que você aceite o desafio, e que você possa ser esse que ouve para receber fé, fala para liberar fé, vive uma fé, a fé que eu exerço, e que no final se tornou um homem e uma mulher de fé. Esse é o meu desejo, irmão, sabe? Eu quero declarar na sua vida, em todas as áreas da sua vida, ministerial, financeira, familiar, na saúde, em nome de Jesus, que você viva um padrão de fé poderoso, irmãos, que você possa experimentar coisas tremendas da parte de Deus, mas que você possa dar a sua resposta. Ouça, nunca negocie ouvir. Fale, você precisa contagiar as pessoas. A fé que você exerce é quando você começa já a liberar fé para onde você está. E a fé que você se torna é quando você já tem uma vida tão poderosa em fé, que
você nem percebe, mas você é alguém de fé o tempo todo, lidando com fé, com as pessoas, com as coisas, com as circunstâncias, com as enfermidades. Que assim seja, eu e você, no nome de Jesus. Que nós possamos ter essa fé prática, em nome do Senhor Jesus. Amém, querido? Eu quero desafiar você a crer, a confessar, a declarar isso em nome de Jesus. Amém? Onde você está aí, eu queria que você ficasse de pé na sua casa. E eu quero orar com você, porque hoje eu acordei bem cedinho e eu fiquei perguntando para o Espírito Santo, com toda sinceridade, né? Senhor, o que o Senhor quer que eu fale para os irmãos hoje, né? E eu senti claramente que era para eu falar sobre fé. Sabe por quê? Porque talvez tenha irmãos entre nós, você está aí me ouvindo, que o diabo tem tentado desencorajar você por causa dos problemas. Talvez você tenha enfrentado lutas muito grandes mesmo. Às vezes não tem nada a ver com coronavírus, com quarentena, mas são em outras áreas da sua vida. E às vezes, por causa que a luta é tão grande, a sua fé se esvaiu. Você está incrédulo. Você está com dificuldade para crer. Por isso, eu quero que você aplique tudo que eu te falei hoje aqui. Primeira coisa, antes de eu orar com você, faça um voto com Deus hoje. Comece amanhã, a sua semana, separando um tempo com Deus de manhã, cedo. Qual é o horário que você sai? Eu saio 8 horas, então acorda 7h30, acorda 7 horas. Irmão, investe um tempo com Deus, leia um livro, pega um livro poderoso, um monte de livro de campanha, relê de novo, enche o teu coração com a palavra, é a fé que você ouve. Automaticamente você vai perceber que se de manhã você se enche da palavra, durante o dia, todas as pessoas que cruzar com você, você vai ter uma palavra para falar para ela. Por quê? Porque você encheu o coração de fé, agora a boca fala que o coração está cheio. Automaticamente também você vai exercer, é a fé que eu exerço, é o terceiro estágio. Você vai viver uma vida assim. Por fim você vai ser alguém que vai ser reconhecido como um homem de fé, uma mulher de fé, um homem de Deus e uma mulher de Deus. Tudo começa com ouvir, com você ter tempo para ouvir o Senhor, para orar, para buscar a face de Deus. A Bíblia diz em Hebreus, irmãos, que nós podemos entrar com ousadia no Santo dos Santos pelo sangue do Cordeiro. Você sabe, irmãos, eu vou encerrar dizendo algo para você. No Antigo Testamento, tudo que as pessoas queriam talvez era poder entrar lá no Santo dos Santos para ver Deus se manifestando ali na Arca da Aliança. Mas para chegar lá, irmãos, não podia ser qualquer um, tinha que ser só o sumo sacerdote, uma vez por ano. O Santo do Santo era separado por uma cortina, né? Era complicado. Se entrasse lá e tivesse em pecado, morria, o negócio era ruim. Mas lá no livro de Hebreus, a Bíblia diz que por causa do sangue de Jesus, quando Cristo foi cravado na cruz, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. E agora, por causa do sangue de Jesus, eu e você temos ousadia para entrar no Santo dos Santos e para ter comunhão com o Espírito Santo. Aquilo que talvez era tão sonhado no Antigo Testamento, hoje nós temos o livre acesso, temos ousadia. Então vamos fazer valer a pena, irmãos, essa graça que nos foi dada. Eu quero declarar que essa semana vai ser uma semana poderosa para você. Vai ser uma semana onde o Espírito da fé vai tomar o teu coração. Mas isso só vai acontecer se você primeiro entrar no primeiro estágio, a fé que ouve. Sabe, eu desafio você em fé, a você ter tempo com Deus, a você ler um livro, a você ler 1, 2 capítulos da palavra. Começa ali no Novo Testamento, começa ali com Mateus, sabe, ou já vai lá para o livro de Atos. Você vai ver a igreja primitiva, você vai encher o teu coração de fé, você vai falar de fé, você vai exercer a fé, você vai se tornar um homem de Deus, uma mulher de Deus cheia de fé, em nome de Jesus. Onde você está aí? Quero orar com você. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu quero declarar, Pai, que tudo que eu falei aqui hoje, essas verdades tão simples, mas tão profundas, possam ser realidade na vida dos meus irmãos. Eu quero declarar, Pai, no nome de Jesus, eu sinto no meu coração que tem irmãos sofrendo, tem irmãos sendo tomados pelo espírito da incredulidade, da falta de fé, por causa das circunstâncias. Meu Deus, que essa palavra possa ter sido revelada no coração dos meus irmãos, e que ela possa se tornar viva, em nome de Jesus. Meu Pai, eu declaro
que ainda essa semana os meus irmãos vão ter experiências profundas com o Senhor. Experiências na palavra, experiências de ouvir o Senhor, de ser cheio do Senhor. Pai, no nome de Jesus eu declaro, os milagres só podem acontecer quando existe fé, mas a fé vem pelo ouvir, vem pelo falar. Então que nós possamos colocar em prática tudo que eu falei aqui nessa noite da parte do Senhor, para a glória do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Amém, meu querido? Faça o que eu estou te falando, e você vai perceber um outro espírito tomando teu coração, um outro espírito enchendo você, né? Contagiando a tua casa, onde você for, o ambiente vai ser contagiado pelo espírito da fé, em nome de Jesus. Amém, querido? Glória a Deus. Eu quero orar com você para encerrar esse culto, para abençoar a sua semana, em nome de Jesus. Amém? Deixa eu orar com você. Pai, no nome de Jesus, muito obrigado, porque mais um domingo o Senhor tem nos enchido de fé, com a tua palavra, de esperança. Pai, no nome de Jesus eu declaro os 4 estágios da fé sendo realidade nas nossas vidas, na vida de cada irmão da nossa igreja, de cada pessoa que está aqui me ouvindo agora, Pai, no nome de Jesus. E eu quero declarar, dá-nos uma semana de vitória, dá-nos uma semana poderosa na tua presença, Senhor, que nós possamos ser instrumentos de fé, aonde a gente for, para a glória do Senhor Jesus. Que a comunhão do Espírito Santo, que a graça de Deus, que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus seja sobre nós, para sempre. Amém e amém. Amém, meu irmão? Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida e a sua semana, no nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Aleluia.